Evangelho de Marcos, capítulo 7, parágrafo de número 31. Enquanto a igreja localiza a referência bíblica, quero ser grato ao Deus de Abraão por me permitir estar com os irmãos esta noite para juntos formarmos ao Senhor um corpo telepático em adoração, aquele que é merecedor de honra, de glória e de louvor. E nessa ocasião, ser grato a Deus também pela vida da casa pastoral desta tão abençoada igreja. Deus seja louvado pela vida do vosso pastor presidente, pastor Samuel de Paula. Muito obrigado, pastor, que recebe aqui com muito carinho, muita honradez. Seja Deus louvado pela vida do vosso pastor. E assim, agradecendo a Deus pela vida do pastor Samuel, toda a sua casa, família, e o desejo do meu coração é que enquanto o Senhor estiver à frente a gestão dessa igreja, tudo seja muito próspero, tá bom? Muito obrigado. Louvando ao Senhor pela casa pastoral desta igreja, todos os irmãos em uníssono, sintam-se citados nesta palavra de saudação, em especial a irmã diaconisa Lu Farias. Obrigado, tá? Pelo carinho do convite, muito honroso poder receber um convite para poder servir essa tão abençoada igreja. Que Jesus te recompense muito, tá bom? Obrigado mesmo. Eu trago um abraço da minha família, a minha esposa e os meus filhos não estão me acompanhando hoje. Sou casado com a irmã Clara, que também serve ao Senhor na nossa igreja local como missionária, e os meus filhos Azaf e Ana Liz não estão me acompanhando. A minha esposa, ela é professora em período integral, e aí nos dias de semana quase nunca ela pode me acompanhar nos compromissos de agenda, a não ser sábado e domingo, que são os fins de semana, né? E aí acabou que esse período agora é um período de reta final, de quarto trimestre, de prova. Ela ficou ainda um pouco presa na escola onde trabalha, e por conta disso não coincidiu o horário de nós estarmos vindo para cá. E ainda no meio do caminho, na entrada da linha vermelha, uma chuva, e aí uma blitz paralisou também, ninguém podia passar, ninguém podia ir, e assim atrasou o horário. E aí, se eu ainda espero ela, eu não conseguia chegar, mas graças a Deus que eu consegui chegar. E eu trago um abraço da minha família a todos vocês. Se recebem, digam amém. Glória a Deus. A minha família, ela é o meu ministério, e pregar é só uma consequência da autoridade que eu tenho por cuidar da minha casa. Então eu trago um abraço da minha família a todos vocês. Quem achou Marcos 7, verso 31, diga amém. Está escrito assim, e somente o versículo 31 será suficiente para a base da nossa meditação. Está escrito assim: ele, tornando a sair dos termos de Tiro, foi por Sidom em direção ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro, foi por Sidom em direção ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro, foi por Sidom em direção ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E se você quiser e puder, diga um amém. Tome seu assento, por favor, se acomode. Muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, sem sombra de dúvida, é um texto pouco conhecido por todos nós. Na verdade, o versículo de número 31, que está contextualizado no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, não é um texto muito quisto, dado a sua contextualização. A saber, esse capítulo 7, Jesus está no pleno exercício do seu ministério terreno, que teve um tempo aproximado, 3 anos e meio de durabilidade. Em todo este tempo, dividiu-se em pelo menos 3 aspectos, que teologicamente chamamos de aspectos universais ou aspectos principais. Projeto salvífico, que é o cumprimento das profecias de Gênesis 3 e 15, Isaías 53, tendo cumprimento no Evangelho de João 19, quando Jesus paga a dívida, consuma o pecado que havia sobre a humanidade e faz a substituição, fazendo o pecador em vida e ele tomando a morte, e a morte de cruz. Um projeto este, ou aspecto esse, cumprido muito bem. O grito da cruz do Calvário gerou a nós a regeneração e a justificação para que hoje pudéssemos estar aqui, não é verdade? Então esse primeiro aspecto ele cumpriu muito bem. Os outros 2 fica evidente, muito claro no seu ministério, que é a inclusão aos excluídos, e se dava também na casa dos religiosos, e os sinais, prodígios e maravilhas, que foi uma metáfora muito importante do ministério terreno de Jesus, e que também ele cumpriu com muita veemência. Porém, esse capítulo 7
não é um capítulo em que Jesus está sendo honrado pelo seu ministério. Na verdade, ele inicia-se com uma grande porfia entre os religiosos, como também o seu ministério, assim como os seus discípulos, que decidiram de alguma razão, depois de cumprir alguns aspectos do ministério terreno de Jesus, assentar à mesa e participar de uma comunhão que para o judeu era imprescindível. Porém, nesse mesmo contexto, após ele multiplicar pães nas regiões desérticas e atravessar o lago de Genezaré por sobre as águas, ele é recebido na casa de um judeu, seus discípulos se assentam à mesa, eu não sei porquê nem por qual razão. Diz a Bíblia que ele se assenta à mesa sem lavar as mãos, descumprindo naquela época uma tradição chamada no contexto de tradição dos anciãos, que embora tivesse sido regida pelos religiosos ou os 70 anciãos das sinagogas de Israel, não era lei de Deus. Lei de Deus era os 613 preceitos deixados a Moisés, também chamado em hebraico de mitzvah ou de mitzvot, que vincula-se sem ferir nada a uma cerca espiritual deixada por Deus a Moisés para reger a vida espiritual desse povo, que denominou-se o povo de Israel. Porém, a tradição dos anciãos era um conceito de regressivos criado no período intertestamentário, na ausência da voz profética. Como não havia profeta, a voz dos sacerdotes ganharam veemência, e quem ouvia as instruções deixadas da lei de Moisés pela vida dos sacerdotes dizia: esse não é voz de homem, é voz de Deus. E assim eles acharam na disponibilidade de criar um conjunto de regras pelo vosso coração, para que a nação de Israel mantesse um equilíbrio sociológico e ético mediante a sociedade palestina da época. Porém, essa tradição descumprida por Cristo não era lei, mais uma vez replico, era uma tradição humana, e como o reino dos céus não respeita a questão litúrgica humana, ele decide descumprir essa tradição. Então os fariseus olham para ele e perguntam por que o Senhor e os seus discípulos se assentam sem lavar as mãos. Jesus lhe responde com uma palavra pastoral, dizendo que o que contamina um homem não é o que entra, e sim o que sai, porque é do coração do homem que provém as imundícias, os adultérios, as porfias, as discussões, as emulações, e assim sucessivamente. O que Jesus está respondendo a eles? Nas entrelinhas desta verdade, um conceito que é chamado em hebraico, até hoje, de Ridi de Lerá, que é um conceito que vincula-se à essência, até porque o que Cristo prega no seu ministério terreno é aquilo que nos evangelhos é chamado de novidade ou de algo novo, a saber, o Malhut Hashamai, ou o reino dos céus, que Paulo exemplifica em Romanos 14, que não é comida e nem bebida. Então o que os fariseus estão perguntando é: olha, todo mundo aqui cumpre essas tradições, e por que o Senhor e os seus discípulos descumprem essa tradição que tinha um nome de lei de purificação? E o que era essa lei? Todo judeu, antes de se assentar à mesa para participar da comunhão, ia às talhas de pedra que ficava do lado de fora da casa do judeu e lavava as suas mãos ou as partes expostas do corpo, a saber, o rosto, as mãos e os pés, porque eles acreditavam que a poeira do ocidente poderia contaminar o que estava na mesa. Porém, a resposta de Cristo no conceito de Lerá, que era um conceito de essência, que não trabalhava com o aspecto terreno, mas o do reino. O que Cristo está dizendo? O reino dos céus não valoriza a aparência de pureza do lado de fora. Ele valoriza aquilo que de fato tem serventia do lado de dentro. Então, o que é melhor na fala de Cristo? Alguém que vive uma aparência de pureza do lado de fora, mas vazio do lado de dentro, ou alguém que tem as mãos sujas do lado de fora, mas é suprido do lado de dentro. Ele muda a fala e diz aos fariseus de forma direta: vocês são hipócritas. E por que aqui entra o adjetivo de hipócrita? Porque a expressão hipocrisia se dá no entendimento de cobrar de alguém aquilo que a si mesmo não põe em prática. E ele diz por que eles são hipócritas. Ele diz: vocês honram a Deus com os lábios, mas o vosso coração está distante de Deus. Em outros textos, como Mateus capítulo 7, e esses fariseus são chamados de sepulcros caiados. E o que é sepulcro caiado? Aparência de vida do lado de fora, mas morte reinando do lado de dentro. Quando Jesus percebe que essa discussão não chegaria a lugar nenhum, ele decide levantar os seus discípulos e atravessar para as partes excluídas do Oriente, que nesse contexto são 3 cidades, Tiro, Sidom e Decápolis. Dessas 3 cidades, apenas Decápolis faz a parte ou a particularidade de pertencer à geografia israelita. Tiro e Sidom são cidades que fazem fronteira, mas são cidades helenistas, são cidades miscigenadas ou consideradas no contexto teológico
de cidades excluídas, porque dentro da cidade de Tiro e de Sidom era se propagada a idolatria. Desde o período intertestamentário, na revolta de Antíoco Epifânio IV, os altares do Areópago grego foram disseminados nas cidades de Tiro e de Sidom. Tentaram entrar em Israel, mas não conseguiram. E até hoje esse feito de não conseguirem entrar, como a idolatria em Israel no período intertestamentário, é lembrado por uma festa chamada de Festa das Luzes, de dedicação, ou festa de Hanukkah. Só que essa não é a mensagem. Por que Jesus está se retirando para as partes excluídas? Porque aonde ele merecia ser honrado, tem fariseu colocando ele contra a parede e indagando as suas atitudes de feitos. Então ele está provando para a gente que não dá para fazer parte e nem brigar por espaço onde o reino não é bem recebido. Para cada ambiente que rejeita, tem pelo menos outros 3 necessitando para receber aquilo que o reino tem para fazer. Ele se levanta e atravessa para essas partes chamadas de partes excluídas ou miscigenadas. A primeira das 3 cidades que ele pisa é a cidade de Tiro. Chegando em Tiro, por obséquio, alguém recebe ele em casa, ele se assenta à mesa. Uma mulher adentra a casa, se prostra aos seus pés. A partir de Marcos 7, verso 24, diz que essa mulher se prostra aos pés com um clamor específico: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Quem precisa de milagre é a filha. E por que não é a filha que vem clamar a Jesus? Porque a filha está sobrevivendo oprimida por demônios dentro da sua casa. Os demônios criaram um ninho lá e aí oprimem. Em outras palavras, o que essa mulher está dizendo para Cristo é: a minha filha decidiu sair, mas os demônios não deixam, porque opressão é pior do que possessão. Opressão não é demônio manifestado, opressão é demônio falando na mente. Daqui não sai, daqui ninguém tira. Já que era a filha que precisava e a filha que tinha que estar no culto de Jesus, e os demônios não deixam a filha sair de casa, a mãe entendeu: já que quem precisa não vai, eu tenho que me levantar para clamar por quem precisa. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela não quer que Jesus vá à sua casa, ela pede a Jesus misericórdia. A junção de 2 termos gregos. Quem me ouve, diga amém. A gente continua, 2 termos gregos: misericardia, que sem ferir nada é transliterado na informação, colocar o coração de quem ouve na vida miserável de quem clama. Ela não quer que Jesus vá à sua casa, ela quer que Jesus coloque o seu coração na realidade de vida que a filha está vivendo oprimida em casa. Então diz Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, no mesmo contexto, que essa mulher não espera Jesus ser recebido em casa. Ao chegar nas circunvizinhanças de Tiro, ela sai pela rua gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E os discípulos olham para Jesus, pastor Samuel, e diz: despede essa doida aí que vem gritando atrás da gente. Por que os discípulos têm nessa mulher doida? Primeiro, judeu ortodoxo não podia ter contato sociológico de fala com alguém considerado pela lei dos anciãos e a lei de Moisés excluída. Porém, ele está chamando ela de louca porque não entendem o nível da necessidade. Porque quem não sabe a necessidade do porquê a gente vem ao culto, sempre criticará o nível da nossa entrega. Vou repetir: quem não sabe o nível da nossa necessidade, se pergunta o porquê de vir a Cristo. Poderia estar em tantos outros afazeres, mas por que vir à igreja? Porque só nós sabemos o nível da nossa necessidade. Está no texto. Jesus não lhe responde palavra, respeita o conceito social que rege um judeu e alguém considerado excluído, mas de forma indireta lhe responde: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar-lhes aos cachorrinhos. Simbolismo de 3 coisas: pão representa milagre, filho judeu ortodoxo, e cachorrinho, uma mulher considerada excluída, que vivia de fora da casa do judeu ou sem a bênção da salvação. Ele está dizendo: eu não posso tirar o pão da boca de quem é filho, eu não posso pegar o milagre que é do judeu e entregar para essa mulher só porque ela está me clamando. Se nós fôssemos essa mulher, a gente nunca mais voltávamos no culto de Jesus, porque ele nos comparou a um animal irracional. Mas ela me ensina com uma tréplica de resposta que quem quer milagre não precisa viver de vaidade. A vaidade tem que cair por terra. Ela diz: eu entendo que nós não merecemos milagre, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela está dizendo 2 coisas a Jesus: Jesus, hoje eu não quero o milagre inteiro, hoje eu não vim brigar pelo pão inteiro, hoje eu só preciso da migalha. Por que
que ela pede a migalha? Porque ela entende que Jesus carrega e tem poder de fazer um milagre grande, mas ela entende que se o pequeno cair na geografia dela, já é suficiente para virar a casa de cabeça para baixo. Então ela diz: eu não vim brigar pelo pão inteiro, porque quem briga pelo pão inteiro é fariseu, quem briga pelo sinal grande é fariseu. Ela diz: hoje eu vim só se o Senhor quiser, liberar o pequeno já me é suficiente, porque quem deseja viver grandes testemunhos tem que valorizar os pequenos feitos que ele decide realizar. Quem não é grato pelo pouco jamais está preparado para o muito. Qual é a segunda coisa que ela está dizendo? Eu não quero o que é servido da mesa de baixo, eu quero do que cai. E se ela quer do que cai, a mesa é alta e não é baixa. Nesse contexto há duas mesas. A primeira, a do ocidente, que era a mesa dos gregos, pano de linho forrado ao chão, seis assentos de lugares ao redor da mesa, e o dono da mesa dividia os pães em pequenos pedaços, porque tudo que o homem dá é pequeno, é limitado, não é recalcado, não é sacudido, não é transbordante. Tudo que o homem dá é limitado, e tudo que o homem dá na ausência de reciprocidade, ele joga na cara. Só está alimentada porque eu dei o pão, só está onde está porque eu ajudei, só alcançou o que alcançou porque teve a minha ajuda. Ela diz: hoje eu não vim para receber da mesa do homem e nem sentar na mesa de baixo, eu quero do que cai da mesa de cima. E o que é que cai da mesa de cima? Que mesa é essa? A mesa do judeu, uma mesa alta, sem assento à mesa, e até 12 lugares ao redor da mesa. O chefe da casa, segundo a tradição judaica, pegava um pão inteiro e começava a partir em grandes pedaços. Como o ar é rarefeito na Palestina, no fim da tarde, ao levar o pedaço de pão à boca, as migalhas caíam pela barba ao ponto de cair ao chão. Como o pão para judeu representa milagre, judeu não deixa desperdiçar o pão que cai por debaixo da mesa. Então, uma vez no dia, ele liberava o acesso pelo servo que estava na porta, dizendo: libere o acesso e deixe os cães entrarem para se alimentar do que caiu por debaixo da mesa. O que ela está dizendo para Jesus? Ela diz: eu entendo que se fosse pela lei de Moisés, nem era para a gente estar no culto, se fosse pela opinião de muita gente, nem era para a gente estar aqui, mas o dono da mesa não é homem. Quem liberou o acesso para essa igreja essa noite, liberou o acesso dizendo que hoje ninguém volta para casa na mesma realidade, porque aquilo que é liberado da mesa de cima não precisa de opinião da terra para começar a acontecer. Depois que ele montou a mesa e gritou para o servo: abre a porta, não tem demônio no inferno que segure alguém do lado de fora. Já tem alguém entendendo e glorificando? Se você puder, levante as mãos, porque eu vim profetizar. Está no texto. Jesus olha para ela e diz assim: pastor Samuel, nem lá em Israel eu vi tamanha fé. O que Jesus está dizendo? Ele diz: nem lá no meio de quem merecia milagre eu vi tanta fé para receber. Mas já que você quer o que cai da mesa de cima e não veio disputar pelo milagre grande, assim seja feito o desejo do teu coração. Quando ela volta em casa, quem está oprimido é liberto, porque tudo acontece no culto. Vou repetir: tudo acontece no culto. Quando ela sai de casa, é demônio que domina, mas quando ela volta para casa, ou melhor, enquanto ela está no culto, o milagre que ela precisa não alcança a vida dela no culto. A palavra é liberada no culto, mas o céu está se movimentando. Levante a mão que eu profetizo: a partir desta noite, a tua casa não permanece do jeito que ficou. 2024 não termina com a sua família dominada por demônios. Na sua casa não é demônio que manda. A partir de hoje, assim diz o Senhor, aquilo que você deseja para a tua casa, enquanto você está aqui, o céu já está liberando. O milagre vai acontecer. Quem recebe esta palavra, quem recebe. Jesus disse: nem lá eu vi. Olha para os discípulos e diz: vamos sair daqui.
Os discípulos dizem: vamos para onde? Verso 31, e saindo dos termos de Tiro, foi por Sidom. Está no contexto do verso 31 em diante. Chegando em Sidom, amigos, trazem um homem que é surdo e fala. O homem é surdo e fala. A epígrafe textual chama esse homem de surdo gago. E ele não nasceu surdo, porque ele fala de vez em quando. Ele não fala sempre, mas ele fala. E a ideia de, pelo fato de falar, prova para a gente que ele não nasceu surdo, ele nasceu ouvindo. Mas o espírito da enfermidade, o contexto da enfermidade, a enfermidade bloqueou a sua audição. Então, bloqueando a sua audição, uma trava entrou na língua, e entrando a trava na língua, ele fala de vez em quando. E por que ele não nasceu surdo? Porque, segundo a ciência que estuda a audição e a fala, os fonoaudiólogos, olha aqui, presta atenção para a gente caminhar, a audição e a fala, os fonoaudiólogos, eles acreditam que nós, seres humanos, só somos capazes de desenvolver fala a partir do que ouvimos. É um período chamado de período de lalação, quando todo ser humano, ainda quando é criança, de 0 a 2 anos, vai desenvolver fala a partir do que ouve. Papai, mamãe, titia, titio. O ser humano não é um ser criado para falar primeiro e depois ouvir. O ser humano é um ser criado para ouvir e depois falar. A evidência disso é que um dos primeiros exames feitos após o teste na maternidade de um recém-nascido é, após 7 dias, fazer o teste da audição. A fala vem depois do 1º ano de idade, para saber, muito obrigado, mulher de Deus, se de fato essa criança tem algum problema na fala. Mas a audição é feita nos primeiros dias de nascido, para provar para a gente que o princípio da criação nunca foi para que falemos primeiro e ouçamos depois. Primeiro se ouve, depois se fala. E a prova disso é que a nossa boca espiritual não é boca. A boca do crente é o ouvido. E disse o escritor dos Hebreus que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ninguém se edifica, pastor Samuel falando, nós nos edificamos ouvindo. E a prova disso é que Tiago, instruindo a igreja do 1º século, também disse, na sua carta universal, ele diz: vocês sejam sempre tardios no falar, mas sejam sempre prontos a ouvir. Por que esse homem fala de vez em quando e não fala sempre? Porque quem não ouve sempre não pode ter autoridade para falar sempre. A autoridade da fala é liberado pela disponibilidade de ouvir. Primeiro senta para aprender, depois fica de pé para falar. Primeiro frequenta escola dominical, depois prega. Primeiro obedece pastor, depois coloca a agenda aberta. Não dá para trocar a ordem dos fatores. Primeiro aprendo, depois exerço. Jesus sempre chamou discípulo de discípulo. Eles se tornam apóstolos depois de Atos capítulo 2, porque primeiro eles são discípulos para aprender, para depois colocar a unção apostólica do ministério em prática. Primeiro se ouve, depois se fala. Jesus coloca as mãos sobre ele para que ele volte a ouvir e então fique sarado. Jesus diz, claro, está no texto, verso 33, e tirando o homem à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Verso 34, e erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, isto é, abra-te. E está no texto, imediatamente os ouvidos se lhe abriram e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Veio bloqueado, mas saiu livre. Veio fechado, mas saiu aberto. Veio trancado, mas o que estava trancado se abriu. Se abriu por quê? Porque Jesus decidiu liberar não só uma sentença de abertura. A expressão efatá vem da raiz aramaica do termo etipatá, que sem ferir nada simboliza abrir para ninguém nunca mais fechar.
Jesus não está só abrindo, pastor Samuel, Jesus está abrindo para ninguém nunca mais fechar. Se Jesus só abrisse, era ele metendo a mão na fechadura e abrindo a porta. Mas o conceito de etipatá, segundo o aramaico, na cabeça do sábio judeu, é alguém com mais autoridade metendo o pé na porta e colocando a porta combatente tudo para o chão, para provar para Satanás que na nossa vida as coisas só ficam travadas enquanto Jesus não decide abrir. E quem é que está abrindo nesse contexto? Quem está abrindo não é profeta, quem está abrindo não é amigo, quem está abrindo não é fariseu, quem está abrindo não é político, quem está abrindo não é vereador, quem está abrindo não é indicador. Quem está abrindo? Aquele que João testifica dele em Apocalipse 3:7. Ele é santo, é verdadeiro e tem nas mãos a chave do rei, que quando abre, ninguém fecha, quando fecha, ninguém abre. Eu estou sentindo que há uma nuvem de graça pousando sobre esta casa, e o espírito da profecia disse ao meu espírito: profetiza para esta igreja que tudo aquilo que já era para estar nas mãos deles e ainda não está, a partir desta noite está sendo liberado o efatá, para que seja alcançado. Tem gente que já era para estar contando a bênção desde janeiro, mas Satanás se levantou e disse: eu vou segurar, eu vou travar. Travou até hoje, porque a partir de hoje tudo aquilo que é promessa de Deus para a sua vida vai chegar na sua mão. O que é seu, Satanás não segura. O que é seu, a inveja não para. O que é seu está sendo desbloqueado. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que disse: é muita inveja. A inveja só pega em quem crer nela. Quem está debaixo da palavra liberada, não tem nada que segure. A pombagira sai da frente, o tranca-rua é obrigado a destravar, porque aquilo que é nosso, assim diz o Senhor, está sendo liberado agora. Se você puder, me ajude a pregar essa noite. Levante a sua mão ao céu, levante, pegue no ombro de quem está do teu lado agora, a mão no ombro. Eu estou com o corpo arrepiado aqui, hein? Eu estou sentindo Deus nessa casa, e eu vou dar lugar aqui essa noite. Pegue no ombro de quem está do teu lado aí, chacoalha com carinho e respeito, chacoalha e diga para ele: 2024 não acaba enquanto Deus não liberar aquilo que é seu. O ano não passará enquanto o que é desta igreja não for liberado. Eu sei que é muita guerra, eu sei que é muita luta, mas quem está liberando a sentença de abertura já garantiu a vitória. Antes do final do ano, até o dia 31 de dezembro, às 23h59, o que é da sua casa vai chegar na sua casa. O que é para sua família vai chegar para sua família. E não tem demônio no inferno que se levante para impedir. Operando Deus, quem em pé? Eu estou profetizando, ministério Ademave, que o que é desta igreja já está liberado. Quem recebe esta palavra, um minuto de glória. Deixa eu ver quem recebe. Deixa eu ver quem recebe. Abre a boca para adorar. Abra-te, 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 preparem. Antes desta semana acabar, seu telefone vai tocar, hein? Aquele advogado que não manda notícia desse processo há muito tempo. Uramacandarachê. Ah, pastor, não é 2 semanas depois, não, está no texto. E imediatamente, pastor, o fórum de justiça não abre agora. Eu sei que não funciona às 9h03 da noite, não funciona para nós de carne e osso, mas para quem é onipresente, ele pisa na sala da promotoria, puxa aquela gaveta, tira o processo de baixo. Este final de ano não é de tormenta, não é de lágrimas. Assim diz o Senhor: eu estou batendo o martelo da vitória, da vitória, da vitória. Recebe agora, está liberado
abra-te, abra-te. Eu preciso caminhar. Ouça-me aqui para nós encerrarmos. Os ouvidos se abriram. A prisão da língua se desfez. E quem falava de vez em quando está falando de forma normal. Vou defender o cara, e Jesus diz: não conta para ninguém. Como é que não conta? Vivia pedindo emprestado, agora tem para abençoar, como é que não fala? Você está aí ou estou sozinho, irmão? Você ainda quer me ouvir? Diga glória a Deus. Verso 37, quando ele está saindo de Sidom, os homens e mulheres de lá dizem: esse faz tudo o que quer fazer, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Porém no verso 31 dá uma informação para a gente que a gente precisa pensar, e eu estou pregando para uma igreja inteligente, extremamente bíblica. E saindo dos termos de Tiro, foi por Sidom, em direção ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Marcos cita para a gente no verso 31 que o desejo de Cristo é pisar também em Decápolis, mas eu sei que você é bom de Bíblia, e vai falar assim: mas pastor, em Marcos 5 ele já tinha pisado lá, ele já havia libertado o endemoniado de Gadara. É verdade, porém teologicamente o evangelho de Marcos é chamado de evangelho imperfeito, porque é Marcos no primeiro século da igreja primitiva, vindo até um Pedro que está atrás do cárcere, escrevendo um relato, uma biografia acerca do ministério de Jesus, aquilo que Pedro se recordou, não de forma cordial e cronológica, mas o que Pedro lembra. Pedro lembra da libertação primeiro, para depois falar do trajeto. Mas a informação do verso 31 casa, porque os evangelhos sinóticos no grego vinculam-se ao termo coincidentes ou também contemporâneos. É a mesma razão, é por isso que há relatos de Marcos que há em Lucas e há em Mateus, há relatos de Mateus que há em Marcos, Lucas e João, e assim sucessivamente, porque são chamados de sinóticos, coerentes e parecidos, relatos da mesma pessoa. Qual é a informação que Marcos 7:31 dá para a gente, que a gente pode se apegar? Que a única cidade que Jesus pisou em Decápolis foi Gadara. Simples, não há nenhum relato de uma outra cidade de Decápolis, a não ser Gadara, que Jesus pisou. E por que não? Se Gadara, ou melhor, se Decápolis era uma província com 10 cidades no mesmo lugar, é que Decápolis, das 3 cidades, é a que mais possui um capitalismo equilibrado. Decápolis é uma cidade que caminha com as próprias pernas financeiramente por 2 motivos. O primeiro, havia lá uma grande gama de apacentadores de animais impuros, que naquela época gerava lucro, pertencia à linhagem de Jerusalém, ou melhor, da terra de Israel, a geografia de Israel, mas não eram bem vistos pelos judeus, porque para judeu não dá para ter contato com animal de pata fendida. E eles apacentavam animais impuros, porque eles entendiam que cuidar de coisa impura gerava lucro. Só que isso é uma outra mensagem. Qual é o segundo ponto? É que Decápolis, ou as 9 das 10 cidades, pertenciam a relevos altos, ou de lá se formava pontos turísticos, que é a prova. Quando ele fala, vamos a Decápolis, ele está exprimindo nos discípulos uma sensação boa, porque ninguém vem ao Rio de Janeiro para desfrutar do que o Rio tem de pior. É ou não é, irmão? Quem vem quer desfrutar do que ele tem de melhor. 9 das 10 cidades eram desejosas aí, porque de 9 das 10 dava para ver pontos exuberantes de toda a geografia israelitas e do Oriente. Como qual? As salinas de Sodoma, as cidades pesqueiras de Cafarnaum e Betsaida, as fronteiras de Jordânia e Cisjordânia, as planícies do Mar Morto, do Mar Mediterrâneo, e assim sucessivamente. Então quem ia para desfrutar do que ela tinha de melhor. Porém, Marcos cita para a gente que ele escolhe o caminho do Mar da Galileia. Primeiro ponto, não casa essa informação. E por quê? Porque de Sidom para Decápolis havia um caminho mais curto, 6 horas a pé, 6 horas de viagem a pé, a oeste pelo deserto. Mas o caminho mais longo era o caminho em direção ao Mar da Galileia. E por que era o caminho mais longo? Porque Jesus tem um propósito de pisar em Decápolis. E por que ele, já que ele tem propósito, escolhe o caminho mais complicado? Para provar para a gente que quando você tem propósito, ele sempre complica, para depois explicar o porquê complicou. Não é verdade? E qual era o caminho? E por que se tornava o caminho mais difícil? É que pelo Mar da Galileia, para chegar
as províncias de Decápolis, a província de Decápolis, eram 12 horas, mas dentro de uma embarcação, atravessando todo o mar da Galileia, e chegando do outro lado não se dava com as partes boas, se davam com os confins ou a parte de trás, porque a expressão confim vem do latim por detrás ou estar atrás. Então Jesus não quer ir aonde todo mundo vai, porque ir aonde todo mundo vai é fácil. Jesus gosta de pisar onde ninguém quer ir. Jesus gosta de mexer no que ninguém quer mexer. Jesus gosta de lidar com aquilo que ninguém é capaz de lidar. Então ele entra dentro da embarcação, e isso é comprovado, Marcos 4,35. Ele diz aos discípulos: passemos para outra margem. Enquanto os discípulos estão acordados, Jesus está dormindo. Uma grande tempestade, vento, e você sabe muito bem. E por que Jesus dorme, uma vez que a água está entrando no barco? Para provar para a gente que existe tempestade, que não vale a pena ficar acordado. Para provar para a gente que existem tempestades que não dá para tirar o nosso sono. Tem tempestade que não é para a gente ficar fazendo força com o diabo. Tem tempestade que é para a gente dormir. Tem tempestade que é para a gente tomar Coca-Cola. Tem tempestade que é para a gente sorrir. Tem tempestade que é para a gente fazer churrasco. Você está aí ou eu estou sozinho, meu irmão? Jesus está dormindo, e os discípulos tentando controlar uma tempestade que não é de ordem natural. E por que não é de ordem natural? Porque o mar da Galileia não é um mar, é um lago. Não dá para se ter uma tempestade deste nível. Então é o diabo tocando na força da natureza e fazendo vento, fazendo tempestade. Jesus é acordado, ele diz: por que vocês estão sem autoridade, homens de pequena fé? Olha para a tempestade e diz: cala-te. Olha para o mar e diz: aquieta-te. Que repreensão é essa? Era só fazer cessar. Por que ele está mandando dizer cala-te? Cala-te é cala a boca, quieta-te é fica quieto. Por que ele está mandando calar a boca? Porque na tempestade, no mar e nos ventos, era como se o diabo estivesse gritando: não chega em Gadara, não chega em Decápolis. Então Jesus está dizendo: cala a boca. E por que ele manda calar a boca no meio? Porque Jesus já tinha dado a determinação que chegariam no final, desde o início. Porque toda obra que ele começa, ele nunca começa para parar no meio, ele começa para terminar. Irmão, você está dormindo aí, irmão? Eu vou na tua vibe, hein? Você vai ficar sem palavra profética então, hein? Vou repetir: Jesus não é como a terra, que começa e para. Paulo disse que aquele que em nós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Irmão, você está aqui mesmo recebendo essa palavra? Jesus pisa em Gadara. Quando ele pisa em Gadara, não é ele que vai ao endemoniado, é o endemoniado que vem até Jesus, e ele vem gritando: olha, que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não nos atormentes antes de Jesus chegar. Quem atormentava a cidade era o demônio, mas quando Jesus chega, são os demônios que são atormentados. Jesus sabe quem eles são, mas não dão a eles autoridade. Pergunta: quem são vocês? Ele diz: legião. E por que Jesus não pergunta? Porque toda autoridade é designada a partir de uma identidade. A gente não pode dar nome para quem não tem autoridade, a gente não pode dar voz para quem não tem autoridade. Jesus não está entrevistando, Jesus pergunta: quem são vocês? Perguntando quem é, tira a autoridade do nome que de fato eles acham que possui. Meu nome é Legião, porque somos muitos, segundo o Atmani no seu livro Batalha Espiritual. Pastor Samuel, toda legião tem 3 campos de atuação, e eu prometo que eu caminho para o final. Toda legião, irmã Lu Farias, tem 3 campos de atuação. Primeiro, possessão. Toda legião possui um corpo. Segundo campo de atuação, verbalização. Toda legião que possui, verbaliza no corpo que é possesso. Terceiro campo de atuação, ela quer executar o corpo que possui e verbalizou. E a prova disso é que Jesus diz: então sai dele. Ele diz: não nos mande embora daqui, nós gostamos muito daqui de Gadara, faz com que a gente entre nos porcos. Jesus diz: assim seja feita. Diz a Bíblia que quando os demônios entram na manada, a manada estoura, corre em direção ao precipício, caindo no mar e morrendo toda a manada de porcos. Morrendo toda a manada de porcos, diz a Bíblia Sagrada que os pastores de Gadara ficam tão revoltados com Jesus e expulsam Jesus de lá. E por que expulsam Jesus se ele promove uma obra de libertação? É que os pastores de Gadara estavam acostumados a perder alma e não porco. Vou repetir: os pastores de Gadara estavam preocupados com os porcos e não com a alma. Então para os pastores de Gadara é melhor perder a alma do que perder o que dá lucro. Porém para o reino é melhor que porco morra do que alma descer à sepultura. Tem alguém entendendo a palavra aí? Então eles se revoltam e dizem: saem daqui.
Se os porcos morrem naquele dia, precipitando-se ao mar, isso me faz entender, pastor Samuel, que se Jesus não chegasse naquele dia, aquele dia não era dia de porcos morrerem, aquele dia era dia de uma família estar sepultando uma alma, aquele dia era dia de uma família estar chorando um luto. Se Jesus não chega naquele dia, aquele dia não era dia de porcos morrerem, aquele dia era dia de uma família estar chorando. Mas antes do diabo concretizar o plano que estava armado, Jesus se antecipou e chegou primeiro, porque todas as vezes que tiver uma obra do inferno de pé, a fim de ser consumada, o Cristo do livramento sempre vai se apresentar. Pastor, aonde está essa ideia que Jesus chegou primeiro? Em casa você lê com calma, Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 28, diz a Bíblia que quando Jesus pisa em Gadara, não é mais um endemoniado, são dois. E por que são dois? Porque tudo que não é tratado ganha brecha de legalidade. Se demônio não for expelido de um corpo, ele vai através daquele corpo contaminar uma casa, de uma casa uma rua, de uma rua um bairro, de um bairro um estado, de um estado um país, e assim sucessivamente. Então se não trata de um, ele entra em outro. Então os dois endemoniados vêm gritando: que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? Vieste antes do tempo para nos atormentar. O que os demônios estão dizendo a Cristo? Eu sabia que o Senhor viria, só não contava de que o Senhor chegasse hoje. Eu pensei que o Senhor vinha domingo, eu pensei que o Senhor chegava sábado, eu pensei que o Senhor vinha sexta, mas hoje que o laço estava armado, hoje que a sepultura estava aberta, hoje que eu ia levar alguém para a sepultura, hoje que eu ia deixar alguém hospitalizado, o Senhor chegou primeiro. Para quê? Aí Jesus responde: eu cheguei primeiro para que se cumprisse o que o apóstolo João gritou na primeira epístola universal que leva o seu nome, capítulo 3 e verso 8: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Todas as vezes que Satanás querer lançar mão a alguém da sua casa, o Cristo a quem tu serve vai intervir, vai chegar primeiro, vai chegar na sua casa, vai chegar naquela rua. Alguém acreditou que 2024 a bebida levaria o marido, a bebida sai da casa, o marido fica, Satanás vai embora, a família fica. Eu vim profetizar, sem medo de errar, que na virada do ano, você e a tua casa estará nesse culto dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não sei quem é que vai pegar, hein? Quando ele chega primeiro, ele também está cumprindo o que João 10:10 ele também verbaliza. Ele diz: o diabo vem senão a roubar, a matar e a destruir. A expressão vem no presente escrito por João era correspondente ao pretérito perfeito. Era Jesus no presente dizendo: o diabo vem, mas não chegou. Ele vem para roubar, mas não roubou. Ele vem para matar, mas não vai matar. Ele vem para destruir, mas não vai destruir. E por que não vai destruir? Verso 10, parte B, ele diz: porque eu vim, cheguei primeiro, estou na casa para dar vida, e vida com abundância. Eu profetizo que até a virada do ano, a sua casa está proibida de receber notícia negativa. Me guarda, Jesus. Ninguém da sua casa vai morrer, ninguém da sua casa vai se perder. A sua casa é um projeto levantado por Deus, e assim diz o Senhor: toda ferramenta preparada pelo inferno contra a tua casa não prosperará. Levante a mão desse crente que está do teu lado aí, levante a mão, levante, e diga para ele: era para dar errado, mas Jesus chegou primeiro. Diga: era para você estar chorando, mas Jesus chegou primeiro. Enxuga a lágrima do rosto, porque ao invés de sinaf na sua casa, vai ter culto em ações de graças, porque a glória da última casa dá um pulo dessa cadeira para adorar. Abre a boca, demove. A presença de Deus está aqui. Deixa eu ver quem pode abrir a boca para adorar. Recebe de Deus agora, recebe graça,
recebe poder, recebe autoridade. Satanás, que saia da nossa frente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica de pé para adorar comigo, fica de pé. Se Deus é por nós, eu fecho e a gente ora. Que maraçá e dimiaçá. Essa palavra é resposta para o coração desta igreja. Deus está blindando a sua casa, porque antes do diabo consumar qualquer projeto, Jesus está chegando primeiro lá. Na tua Gadara é Ele quem manda. Quem manda lá não são os vícios, quem manda lá é Jesus de Nazaré. O que tirava a paz está sendo perturbado agora pela presença do Espírito Santo. Urabacandaracheia. O nosso Deus é um Deus de milagre, o nosso Deus é um Deus de vitória, o nosso Deus é um Deus de alegria, de felicidade. Ele é o nosso Deus. A gente caminha e eu encerro. Meu Deus, eu estava com essa canção no coração, amada. Você é de Deus, Deus abençoe, tá? Meu Deus, eu sinto a presença do Eterno aqui. Ora marraceia. Ih, eu estou ouvindo barulho de corrente se quebrar aqui nessa casa, hein? Meu Deus, a palavra de maldição está sendo sepultada agora. Isso, não temas, não temas. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Você pode adorar Jesus? Muitas fontes em meio ao deserto. Escape e livramento. Ouça-me aqui e a gente encerra. As 3 cidades carregam um contraste único. E guarde essa informação para nunca mais esquecer. Em Tiro tem uma filha aprisionada em casa. E se é hoje, ela estava, pelo laudo de algum especialista, depressiva. Porque nós que somos espirituais temos que olhar a vida de um âmbito espiritual. E com todo respeito, toda enfermidade tem raiz espiritual, sim. Em Sidom tem alguém com o corpo preso. Ele sai da casa, pode ir na rua, mas está preso. Em Gadara tem alguém que não é bem recebido em casa e nem é bem visto na rua, porque está com a alma aprisionada. Em Tiro, alguém está preso em casa. Em Sidom, alguém está preso com o corpo, no corpo. Em Gadara, alguém está aprisionado na alma. Em Tiro, a menina tem a mãe para clamar por ela. Em Sidom, o homem tem amigos para levá-lo a Jesus. Mas em Gadara, quem o moço tem por ele? Eu fiz esse arrodeio todo para provar para vocês que não importa a forma da prisão, Jesus tem o poder de libertar de todas. Ele olhou para Isaías e disse: profetiza para Israel que não haverá um jugo de ferro sobre os vossos pescoços, porque o jugo será despedaçado por causa da unção. Isso não é suficiente? Claro que não. Capítulo 43, verso 16. Profetiza o quê? Para eles não viverem presos nas coisas passadas e nem considerar as antigas. Por quê? Eis que faço uma coisa nova. Você só sai daqui para viver a mesma realidade de vida se você quiser. Porque esta palavra aqui, ela é mais poderosa e viva do que uma espada de 2 gumes.
E ela está dizendo a esta igreja: vocês estão habilitados a viverem de Deus libertação, desbloqueio e livramento. Antes desse ano acabar, vocês viverão libertação, desbloqueio e livramento. A sua casa viverá libertação, desbloqueio e livramento. Eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, e nos dê vitória, não só hoje, mas para sempre, no nome bendito de Jesus, o Cristo. E aquele que recebeu esta palavra disse: Deus abençoe, pastor Samuel.